Consciência Negra, na semana do folclore, eles falam que leva capoeira, que levam dança para a escola. Então, assim, é muito difícil discutir ainda esse país, que 82% da população é negra, a opção racial na fagial. Então, os próprios professores que são negros não estão qualificados, preparados para discutir essa questão. Entendi. Agora, o que você pensa da posição daqueles que são contrários ao sistema de cota, quando eles dizem que as cotas deveriam ser para aqueles que são, para os mais pobres, que não têm condições financeiras, que as cotas deveriam abranger todo esse grupo? O que você pensa a respeito disso? O próprio sistema de cota, esse próprio diz que o sistema de cota é para pobres e negros. Então, assim, a maioria que mora na periferia, todo mundo sabe qual é a cor dessas pessoas. Sabe? Porque o país, independente de pigmentação de pele, que se diz um país que prega um mito de democracia racial que não existe, é a cor da pele que conta. E que mora na periferia, a maioria da população de periferia é a população negra. Então, se a gente diz que o sistema de cota é para pobres e para negros, a gente não precisa dizer mais nada. Sabe? Quem é contrário à questão cor de pele, eu lamento, porque assim, tem que ser contrário também à violência nesse país. Porque o capitete da polícia sabe a cor de quem ele vai atingir, sabe? Se a gente vê nos presídios hoje no Brasil, a população carcerária, quem está preso, quem é a maioria da população? É a população negra. Quem são os cavadores de rua? É a população negra. Quem que dorme debaixo das marquises das grandes cidades, dos grandes centros urbanos do país? É a população negra. Então, o debate que a gente tem que fazer, não dá mais para maquiar, é o debate racial. Quando morre um jovem branco da classe média alta, a grande mídia, artistas de televisão, vão para a rua fazer manifestação, fazer passeata pedindo paz. Mas quando morre um jovem na periferia, esse jovem, a mídia diz o tempo todo que é envolvido com tráfico de drogas ou que sofreu de gangue. Ele nunca é inocente. Então, está na hora de a gente debater a questão racial mesmo. Não dá para dizer que é só para pobres. Tudo bem, para pobres, mas quem é a maioria da população pobre? A população negra. Então, o STF votar contra a constitucionalidade do sistema de cotas, dizer que é inconstitucional a constituição afirmativa, é um retrocesso muito grande nas políticas de ações afirmativas no Brasil, é um retrocesso muito grande na luta do movimento negro organizado brasileiro, todas as organizações de movimento negro e organizações do movimento social que luta por uma condições de vida de equidade, de equilíbrio na sociedade. Então, é importante que toda a sociedade se mobilize e pressione os ministros para que votem que as cotas são constitucionais, que o sistema de política de ação afirmativa é constitucional. Agora, Hamilton, tem um ponto que é muito polêmico, né? Que é a questão dos critérios na hora de definir a vaga para os negros, né? Quer dizer, os critérios de dizer quem é negro e quem não é. O que você acha dos critérios que são usados hoje nas universidades? Você acha de quê? Dos critérios que são usados para dizer quem é negro e quem não é. A gente sabe que já teve algumas polêmicas, né? Teve, por exemplo, o caso de irmãos gêmeos, que um foi considerado negro e o outro não, apesar de eles serem gêmeos e idênticos. O que você acha desses critérios? Você acha que é o caminho ou que poderia, não sei, melhorar? Eu acho que é uma grande dificuldade ainda, é uma grande burocracia que existe hoje ainda no sistema educacional, quando voltam esses critérios, porque assim, ser negro hoje no Brasil é uma questão política.